Olá, estamos aqui, eu, Ricardo Vitorino, Roger Vitorino e Renan Vitorino, para apresentarmos um pouco a quem tiver interesse do que a gente conversa aqui, do que a gente debate, do que a gente dialoga aqui no nosso cotidiano, os temas do dia a dia. E desse vídeo inaugural do nosso canal, nós faremos da seguinte forma: cada um dos meus dois filhos fará uma pergunta que eu pretenderei responder. Vamos iniciar então pelo caçula, pelo Renan Vitorino. Qual é a sua pergunta de hoje, Renan? Uma pergunta de hoje seriam os órgãos do governo. Tipo, como funciona o governo e quais são os cargos dele? Essa é uma pergunta que Os órgãos do governo e os cargos dele. e os seus cargos. Muito bem. Vamos lá então. A nossa estrutura governamental, nossos órgãos do governo, teve origem, remonta lá no Iluminismo, remonta lá em Montesquieu, quando ele elaborou os três poderes. Logo depois, um pouco depois, os Estados Unidos já formou a sua república em cima do ensinamento de Montesquieu. Lá nos Estados Unidos já teve o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, o nosso país, que teve por nome, quando em 1888, 1889, República dos Estados Unidos do Brasil, numa clara referência aos Estados Unidos da América, também foi feito, a nossa república foi forjada, criada nos mesmos moldes norte-americanos, com três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E dessa forma que a gente está assentado a tua pergunta, os órgãos do governo. E aí existe a federação. O que é a federação? A federação são os estados, né? Que aí tem o governador, tem a Assembleia Legislativa e também os municípios, que tem o prefeito e a Câmara dos Vereadores. E de forma central, na União, existe a União, que é o governo central, os governos estaduais e os governos municipais. Na União existe o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário Nacional, que defende e responde à Constituição e às indagações sobre a Constituição. Se as leis, os atos, os procedimentos são constitucionais ou não. Como também existe o Congresso. E o Congresso é muito parecido com na Alemanha, na Inglaterra, onde tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Aqui nós temos o Senado, como também nos Estados Unidos, e aqui nós temos a Câmara dos Deputados, né? No total de 513 congressistas. 513 congressistas, cada um ganhando uma verba de gabinete enorme por mês, mais dos seus salários. Você imagina quanto isso aí não custa para o país. Então, aqui no Brasil, os órgãos do governo são esses, né? Aí também depois tem outros órgãos que vai se espraiar desses que eu falei. Por exemplo, eu esqueci de falar, o legislativo, que é o Congresso, né? Ele faz as leis, ele legisla, ele cria as leis. E também fiscaliza o governo executivo. O poder executivo, que é a figura do presidente. O legislativo e o executivo são eleitos. O judiciário é nomeado. E o judiciário aí tem um Tribunal Superior Eleitoral, que trata de leis, porque no Brasil até 1930, antes da Revolução de 30, antes da justiça eleitoral, existia as fraudes, o voto era de cabresto, existia fraudes, existia uma coisa chamada CVP, existia uma comissão que verificava quem ganhou. Essa comissão que ela falava assim: o Roger ganhou a eleição. Mas não necessariamente não tinha sido o Roger que ganhou a eleição, mas era essa comissão que afirmava que ele tinha ganhado a eleição. Entendeu? Eu espero que eu tenha te respondido. E o STF existe aqui também. Ele tem as suas ramificações, né? Ele é o Supremo Tribunal, aí tem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que está abaixo do Supremo. E aqui no Estado também tem as suas
Aqui no Rio de Janeiro também tem o seu Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendeu? E as suas derivações. Espero que eu tenha te respondido a contento. Respondeu bem. Então, agora a sua pergunta, meu primogênito. Roger Então, Vitorino. um assunto que está muito em alta, né, que é o racismo. Gostaria de te perguntar, te explicasse para nós o racismo estrutural e diferenciasse o racismo de injúria racial. Racismo estrutural e Diferenciar racismo de injúria racial. injúria racial. Vamos lá então, o que é o racismo estrutural? Aí eu vou ter que falar de uma pessoa que é muito importante, né? Pelos seus escritos, que é o professor Amilcar Pereira, da UFRJ, um artigo que eu li no ano de 2018 e me chamou muita atenção, onde ele traça um panorama de todo o esboço de todo o movimento negro no Brasil, né? Então, por que o racismo é estrutural? Porque o racismo no Brasil era um status. A escravidão, melhor dizendo, a escravidão era um status legal. O que significava isso? Legitimado muito por religiões, legitimado muito pelo eurocentrismo, e hoje nós temos um negro que é presidente de um órgão que pretende atender os interesses do movimento negro e da negritude, né? Que é a Fundação Palmares, que fala, que reproduz o discurso que explica o que é o racismo estrutural. Quando ele fala que a escravidão foi uma coisa boa para o negro. O senhor Sérgio afirmou isso, que a escravidão foi uma... Como assim? Como que você trabalhar de sol a sol, você ter uma expectativa de vida de menos de 40 anos, você ser emparedado vivo, você ser açoitado, você viver, se alimentar de uma ração que não te permitia morrer, você ser chamado de peça, você ser coisificado. Então, o racismo estrutura. O que é uma estrutura? A gente vai na etimologia da palavra estrutura, o que sustenta, são as vigas. O que estruturou o nosso Brasil, o que enriqueceu, o que fortaleceu, foi exatamente o racismo. Hoje em dia, se você for, nesse momento que a gente está vivendo, a gente conversa muito aqui em casa sobre a dificuldade que as empresas têm de manter o principal custo, que é o quê? Acho que parou. Que é o principal custo das empresas é exatamente o quê? A folha de pagamento. Então você vê que durante de 1530 a 1888, os negros trabalhavam de graça. Então essa estrutura que sustentou toda a construção, tanto física quanto cultural, do país. Porque nós não podíamos simplesmente estar nos bancos escolares, era lei. Era proibido de negro estudar. Os negros que aprenderam a lei antes do século XX eram autodidatas, como Luiz Gama, que ao aprender... Luiz Gama nasceu livre, era filho do fidalgo português com a mãe, né, sua mãe, que era uma negra que teve um protagonismo no levante dos malês, Luiz Amaim. E o que acontece? Ele, quando aprendeu a ler aos 18 anos numa fazenda em São Paulo, a primeira coisa que ele fez, Luiz Gama, foi requerer o quê? A alforria dele. E Luiz Gama viveu a vida dele todinha para libertar os escravos, por intermédio do conhecimento. Ele era um rábula. O que era rábula? Rábula são pessoas que têm conhecimento jurídico, mas que não são formadas em direito. Tá? Então, o racismo estrutural foi o que estruturou a construção nacional brasileira. E sobre a injúria racial e racismo, a diferença é que um se dá à pessoa, a injúria é a pessoa e o racismo é a etnia. Essa é a diferença. O racismo é o que o ministro o desministro da educação que a gente tinha fez com os chineses, né? E o injúria racial é quando eu ataco você pessoalmente. Isso aí é injúria racial. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Agradecer.